A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Seja você muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2024 estamos falando sobre família. E o tema dessa revista é Família, um projeto de Deus. Aí nós vamos aprender sobre moldar lar estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo as Sagradas Escrituras ou a Bíblia Sagrada, como você quiser, mas os valores têm que ser do que está na Bíblia. Seja você bem-vindo. Essa é a nossa segunda aula e falamos sobre o projeto da família, homem, mulher, casamento e foi o propósito, estrutural da família. Agora vamos falar um assunto um pouquinho só mais leve. Não é muito, é pouco. Porque nós vamos falar sobre namoro, noivado e casamento. Como eu gosto de dar spoiler, eu sou apaixonado por spoiler. Não existe namoro bíblico na Bíblia. Tá bom? Nos tempos da Bíblia, quando foi escrita, não existia namoro. Era do noivado para o casamento. O noivado já era um compromisso. O namoro do qual nós conhecemos hoje, esse namoro de pegar na mão, de ir no cinema, de passear, passar férias junto, esquece. Não existia esse tipo de namoro. Então nós temos que entender que o padrão bíblico não é esse namoro que nós vimos. Professor, e já para colocar o negócio fogo no parquinho, você é a favor ou contra o namoro? Se o namoro não está na Bíblia, por que as igrejas aceitam namorar? Boa essa pergunta. E a resposta é fácil? É fácil. Se isso surgir na sua sala, seja na sala de jovens, porque essa revista é para jovens e adultos, seja na sala dos jovens, seja na sala dos adultos, seja para você aprender e ensinar da palavra de Deus, há como ter um namoro cristão, mesmo não tendo na Bíblia um namoro. Porque a gente vai manter o padrão bíblico para o noivado. Então a base não é o namoro. A base que nós vamos tomar aqui para ensinar, não somente aqui, mas à igreja, aos jovens, os que querem namorar, é a base do noivado. E o noivado, ele tem muito mais a ver com fazer a corte do que esse namoro, do que esse noivado que a gente vê aí, que o noivo manda na noiva, que a noiva manda no noivo. Para com isso, irmãos. Isso não é um relacionamento saudável. Então vamos falar da parte do namoro, da parte de chegar no noivado e da parte do casamento. Lembrando, e vou dizer de novo, que biblicamente não tem namoro. É de noivado para o casamento. Mas você pode ter um namoro com princípios bíblicos. Agora é onde que eu falei que não é tão fácil. A revista vai trazer alguns assuntos aqui que muitos pais, muitos namorados não vão ficar muito satisfeitos. Os pais vão querer chamar a atenção. Os namorados não vão gostar muito. Por quê? Estamos fugindo muito. Mas muito do padrão bíblico para uma vida cristã conjugal. Seja ela no namoro, no noivado, a chegar ao casamento. E eu quero que você marque essa frase. Vai dar uns 5 minutos de aula. O divórcio começa no namoro. O divórcio se dá já com sinais no namoro. O problema é como o ditado popular diz, que a paixão é cega, surda e muda. E muitas vezes paralítica, porque depende do outro. E não é isso que Deus quer para você.
que os sinais foram dados ao longo do namoro e você ainda insistiu em formalizar um noivado e mesmo assim continuou perseverando para um casamento. Aí casou, se divorciou e pergunta: e agora? Agora você espera a volta de Cristo e pergunta o que ele acha do que você fez de sua vida. Bora para a lição? Que parece que ficou fácil, mas não ficou? Glória a Deus. Vamos lá? Essa aula é a aula de número 2. Eu vou dar essa aula na minha igreja. Eu vou dar aula na minha igreja. Essa aula será aplicada por mim para a sala dos adultos, não para a sala dos jovens, tá? É essa lição aí, ó. Então você que é da DI Inamar e quer escutar essa aula pessoalmente, estarei eu aplicando essa aula. Se você é da região e quer me ver ministrando, é Avenida Antônio Silva Cunha Bueno, 855 Jardim Inamar, Diadema, São Paulo. Pastor Conrado e pastora Sara são os nossos pastores. Você será muito bem-vindo. O tema, como eu já te falei, a lição será aplicada dia 14, certo? Essa lição será aplicada no dia 14, porém, deixa eu dar um adendo aqui, irmãos, eu passei informação equivocada. Na verdade, a gente fez uma escala diferente para a nossa igreja, tá? Já que eu fiz o convite, eu tenho que corrigir isso aqui. Deixa eu corrigir, não vou nem cortar. No dia 14, na nossa igreja de Inamar, vai ser aplicada a lição de número 1, presencial. Aí depois, no dia 21, aí será aplicada a lição de número 2, e assim sucessivamente. Então, na nossa igreja, no dia 14, será aplicada a lição 1. E depois eu vou dar 2 aulas juntas, a lição de número 4 e a lição de número 12. Me convidaram para juntar essas 2 lições e aplicar 2 lições no mesmo domingo, tá bom? Vou dar 2 aulas juntos. Então, para a minha igreja, se você for lá no dia 14, não vai ser essa lição, vai ser a lição de número 1. Só no dia 21 é que será essa lição aqui, tá bom? Para ficar claro, mas na sua igreja será aplicada a lição de número 2 no dia 14, ok? Explicação dada? Vamos lá. O tema: namoro, noivado e casamento. Vamos só passar por alguns deles, só passar, para depois a gente vai adentrar a cada um. E deixa eu te apresentar logo isso aqui. Ó, professores, invistam. Vale muito, mas muito, 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 muito a pena. Tá aqui, ó. Comentário bíblico. Você conhece comentário bíblico de tudo, né? Mas comentário bíblico sobre lar, família e casamento. Aqui tem fundamentos, desafios, estudos bíblicos, teológicos, olha aí. Para líderes e conselheiros de casal. Dr. David, eu não sei pronunciar o segundo nome dele, mas eu acho que é Marker. Eu acho que é isso. A editora, aquela editora do pastor Hernandes Dias Lopes, tá bom? Recomendo, um livraço, olha, com prefácio de John Piper. Eita, não é fraco não. Você já leu todo, professor? Não. Aprenda uma coisa aqui, professores. Vocês estão em escola dominical, deixa eu ensinar para vocês. Deixa ele paradinho aqui. Existe livro para ler, existe livro para estudar, existe livro para consultar. Esse aqui é livro de consulta. Não é livro de estudo e nem é livro de leitura. Isso é livro para consulta. Então, sempre que nós temos que ministrar algo novo, a gente vem nesse livro, consulta aquele assunto específico, aí sim, consultamos, estudamos para poder aplicar e fazemos a leitura. Já lemos alguns capítulos desse livro aqui, tá bom? Recomendo. Vamos lá? Nosso texto áureo de hoje se encontra no livro de Provérbios, olha aí, Provérbios 18, 22. Está na descrição do vídeo, tá bom? Diz assim: aquele que encontra uma esposa acha um bem e alcança a benevolência do Senhor. Então, já aprendemos aqui que Deus, já vimos isso aqui lá na lição 1, não fez o homem para ficar só. E Provérbios corrobora com o livro de Gênesis, que não é bom que o homem fica só. E ele diz, vou repetir para você, aquele que encontra uma esposa acha o bem. Eita, achou o bem porque achou
uma esposa e alcança a benevolência do Senhor. Nossa verdade aplicada nos diz assim: dependemos da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo para vivenciar um namoro, um noivado e casamento para a glória de Deus. Como eu falei, não existe namoro bíblico, porém podemos trazer com santidade para os dias de hoje. O objetivo da lição são 3. Mostrar que o namoro é a fase do conhecimento. 2, segundo objetivo, destacar que o noivado é a fase do planejamento. E o terceiro objetivo, ressaltar que o casamento não pode ser experimental. Eita glória! Já anota aí, marca aí com marca-texto esses 3 objetivos: namoro, conhecimento, noivado, planejamento. E casamento não pode ser experimental. Já falei lá na outra aula, você não pode fazer test drive de casamento, tá bom? Vamos falar um pouco mais sobre este assunto também. Muito bom esses 3 assuntos aqui. Deixa eu marcar aqui, que eu quero marcar essa aula. Como eu que vou aplicar essa aula, eu vou deixar tudo marcadinho para falar lá com a igreja da AD Inamar. Texto de referência hoje. Nossa, texto de referência hoje fazia tempo, hein? Que eu não via texto de referência tão colocados em lugares diferentes. 3 livros diferentes. Olha aí. Deuteronômio, 1 Coríntios e Tessalonicenses. Não se preocupa, se você não tem a revista, está na descrição do vídeo. Diz assim, 1 Deuteronômio 20, verso 7. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e torne-se-á a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro homem a receba. O que é isso, professor? Explica esse negócio que eu não entendi, foi nada. Em Israel tinha uma lei, aí você tem que ler um pouquinho, gente. Professores, não fica apenas nas minhas palavras, vai cavar um pouquinho um poço. Por quê? A lei dizia assim, que um homem recém-casado, ele não poderia ir para a batalha. Ele tinha que desfrutar do seu casamento. No caso ali, o seu primeiro ano, ele teria que desfrutar da sua esposa. Por isso que Provérbios está dizendo, Deuteronômio, ele está dizendo bem claro, qual o homem que está desposado. Você desposou, filho? Agora tu vai cuidar da tua mulher. Vai para casa e cuida dela. Ele diz até que não pode ser alistado para a batalha para não morrer, para que essa mulher não venha ser de outro, antes de ser daquele homem que casou com ela. Entendeu? Então, olha o princípio bíblico. Quem era casado não podia ir para a batalha. Professor, tem isso aonde? Deuteronômio. Daí você tem que ler, professor. Cava um pouquinho. E aluno, lê Deuteronômio, capítulo número 20. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 7. O versículo 2, depois do versículo número 9. Hoje está bem aleatório assim, né? Diz assim, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Lembra que aí deu pano para manga lá na lição do número 1? Eu sei que vocês gostaram do negócio, muitos falaram. Foi. O negócio foi forte por causa desse texto que tem gente interpretando 100% errado. Não é nem um pouquinho, é todo errado. Falou o quê, professor? Assista a aula 1 que você vai saber. Verso 9 agora. Mas se não podem conter-se, case-se, porque melhor é casar do que abrasar-se. A gente escutou muito isso aí. Irmãos, para não pecar o pecado da masturbação, arruma uma mulher, vai casar, mas não é só para sexo que o homem e a mulher têm que casar. Tem tanta coisa envolvida antes de chegar no ato conjugal. Lembra? Ato conjugal. Então, Paulo está falando, não fica aí com esse negócio de que eu vou casar porque eu estou
abrasado. Não, para com isso, irmão. Vá orar, irmão. Apaga esse fogo com oração, com jejum, consagração, monte. Vai fazer campanha, irmão. Se é só por isso, não. Você tem que casar por um conjunto. Agora, se você não consegue ficar, se conter, então se case. Mas saiba que não é só isso. Há muita coisa a mais no relacionamento conjugal. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. Aí juntou tudo e se resume aqui numa leitura bíblica em classe, que Deus não quer que ninguém venha ficar se prostituindo. Case-se com o intuito de constituir família e vocês se tornam uma só carne, ok? Hino sugerido para essa lição, 75, 150, 195. Motivo de oração, o pastor, como é o nome dele mesmo? Valdir, né? Pastor Valdir, Valdir Alves. Ele sugere uma oração para que eu faça junto com você e você faça junto comigo. Ore para que os jovens façam a escolha certa na hora de namorar, noivar e casar-se. Boa! Uma oração simples, mas necessária. Tem namorada por aqui? Tem noivo por aqui? Pronto, que casou agora, aguenta, né? Agora tem que ficar, permanecer. Agora vá orar. Agora, orar não, permanecer em oração. Ora antes, ora no namoro, ora no noivado, e quando casar, permaneça em oração. Oremos. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti a oportunidade a mim concedido de ministrar mais essa aula para a família. E hoje, na lição de número 2, falando especificamente sobre namoro, noivado e casamento. Que os jovens ou aqueles homens, mulheres que ficaram viúvos e desejam casar, que eles tenham, Senhor, princípios bíblicos para apresentar uma mulher, apresentar um homem, para que eles possam fazer uma escolha baseada em princípios bíblicos. O que diz a tua palavra sobre a postura da mulher? O que diz a tua palavra sobre a postura do homem? Então, que não somente os jovens, porque os dias são maus. Infelizmente, muitos viúvos não estão tendo discernimento de orar para poder constituir uma nova família. Que o Senhor abençoe os jovens, que o Senhor abençoe os que são divorciados, que o Senhor abençoe os que são viúvos. O divorciado, entenda que eles têm que estar dentro da tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Diante dessa oração, não posso deixar de pedir para que você se inscreva no canal, faça um comentário no canal. Temos aula aqui do pastor Alex, do professor José, da professora Ana e eu. E eu quero dar uma novidadezinha para você que eu descobri esse final de semana e só respondi uma. Se você quiser me fazer uma pergunta dentro desse assunto, se você for uma das 3 até 4, passar disso aí eu não vou conseguir. Pergunta sobre esse assunto. Eu vou responder uma pergunta sobre namoro, uma pergunta sobre noivado e uma pergunta sobre casamento. Porque eu descobri que se você fizer um comentário, eu posso responder o seu comentário com um short, que é daqui do YouTube. Então você me faz uma pergunta pequenininha para ela ficar numa caixinha de texto assim, ó, que aí ela fica lá quando eu te respondo por um short. Aí uma resposta de 1 minuto para a tua pergunta. Então, quer perguntar? Pergunta. Quem sabe não é a sua pergunta que será selecionada para que eu faça um videozinho de 1 minuto, um shot, respondendo a sua pergunta. Aí vai agregar mais ainda na sua escola bíblica dominical e tirar a sua dúvida se você é um aluno. Vamos lá? Introdução nos diz assim: na presente lição, trataremos acerca da relevância do namoro, noivado e casamento serem vivenciados pelo povo de Deus de acordo com os princípios bíblicos. São aspectos da vida que precisam de atenção e cuidado, pois fazem a diferença no testemunho cristão.
na qualidade de vida e na formação das futuras gerações. Então, um namoro cristão traz princípios para a sociedade. Aliás, traz testemunhos para a sociedade. Um namoro, um noivado baseado no que diz as Escrituras traz para perto mais pessoas para querer viver com Cristo, porque o relacionamento que nós temos, Cristo tem que estar junto, tem que ser notório para todo mundo. Eita glória, gloriosa. Namoro, ponto de número 1, cristão. Namoro é a fase do conhecimento mútuo. Nesta fase, procura-se conhecer o temperamento, o caráter, a vida pregressa e os antecedentes da pessoa amada e os familiares. Checar como ele se comporta dentro de casa, como ele trata seus pais, como ela trata as coisas de Deus. Qual o seu interesse pelo trabalho e pelo crescimento pessoal? Elas irão compartilhar novas experiências e, mesmo tendo uma relação afetiva e comprometida socialmente, ainda não se tem vínculo matrimonial. Marca isso aí. Não se tem vínculo matrimonial. Portanto, a lei civil nem religiosa, nem perante a lei civil, nem na religiosa. Namoro é namoro, não tem as benécias do casamento, entendeu? Bora lá. O compromisso é ético e moral, pois não se avança o sinal. Eita Jesus, namorados. Deixa eu... gente, aqui, deixa eu marcar aqui. Não tem vínculo. Meu irmão, o namoro, aqui tem algumas coisas muito interessantes para a gente observar. Nesse ponto 1, viu? O professor Valdir, é que assim, ele falou umas verdades sérias. Só que você já percebeu que no namoro, as pessoas parece que não conseguem observar esses pontos que o pastor Valdir coloca aqui, como ele trata os pais, se ele gosta de trabalhar ou se não gosta de trabalhar, se ele é uma pessoa estudiosa, se ele tem projetos de vida realista, projetos às vezes até tem, mas é futurista, é surreal, né? Projetos de pé no chão. É na fase desse namoro que você vai ver como ele trata a sua mãe. Porque se no namoro esse rapaz mostra que ele trata mal a sua mãe, você acha que ele vai tratar bem você? É sério? E você, essa mulher que trata o seu pai com de qualquer jeito, você acha que ela vai respeitar você? É sério? Então comece a observar isso no namoro. Use essas palavras, professores, para enfatizar na sala de aula. Eu marquei a frase, mas não li com você, né? Eu quero que você grave essa frase aí também. Se você tem na sua revista, grifa ela. O compromisso é ético e moral. Não, pois não se avança o sinal. Aqui o sinal é literalmente ter ato conjugal, tá? Não pode, mas tem princípio ético e moral dentro do namoro. Agora sim, ponto 1.1, conceito de namoro cristão. O conceito de namoro cristão é diferente daquele que não tem temor a Deus, pois o namoro não é brincadeira, nem passatempo de quem não tem o que fazer. Que é isso, hein, professor Valdir? Eita, o namoro não é passatempo, meu. Passatempo é aquele biscoito, aquela bolacha, dependendo do que tu é, né? Não, irmão. Namoro é algo que se planeja. Eu vi uma frase do Douglas Gonçalves,
ele disse bem assim, e depois eu vi com o Lucinho Barreto repetindo. Quando você namora com alguém e não casa com ela, você namorou com a mulher de alguém. Que é isso, professor? Negócio doido é. Porque se você namorou para passar tempo, alguém vai namorar com ela para casar. Então logo você namorou alguém, a mulher de alguém, que deveria ser sua e você foi negligente. E você, bonitinha, namorou o marido que não era seu, porque namorou e não casou. Que é isso, gente. A gente vai estudando e aprendendo uns negócios como esse, irmãos. Bora lá. Ele segue os princípios da palavra de Deus, pois não é a fase de conhecimento íntimo. Não, no namoro não. No namoro, a única coisa que você não vai ter intimidade, não vai aprender a conhecer, vai ser a intimidade conjugal. Isso aí a Bíblia condena, é pecado. É pecado. Nem aumento da intimidade. Para, irmão. Não. É só até aqui, mão na mão e só. Fechou. É desse jeito. Continuando. Muito menos de dar prova de amor, eita, e chegar até ter filho antes do casamento. Irmão, irmãs, professores, alunos, um homem que diz para você assim, prova que você me ama, deitando na cama, aí você diz assim, eu não te amo, idiota, não te quero, vaza. Eu não sou de qualquer uma, eu sou daquele que vai ser o meu marido. Então, se você precisa de prova, então procure outra. Vá fazer o vestibular, vá fazer o Enem, vá fazer a ETEC, vai fazer um concurso público, já que você quer uma prova. Vaza! Que história é essa, meu irmão? Me dá uma prova que você me ama, se deite comigo, fale para ele, compre um colchão e vá se deitar. Conversa é essa, irmão? Se alguém, minha irmã, pedir a você prova de amor porque quer se deitar com você, fale para ele que isso não é prova não. Prova quem faz é o Enem. O Enem tá aí todo ano para ele fazer. Quer prova? Manda ele fazer a prova lá. Esquece esse negócio de prova de amor. Não existe isso aí. Aí depois, como colocou o pastor aqui, aí depois vem os filhos, aí o caba te larga e pronto. Aí onde foi que eu errei? Na prova, você ficou reprovada, queridona. Você foi dar a prova para o cidadão passou na prova e você ficou reprovada. Que ele não te quis. Eita! Eu falei que era fácil a lição de hoje, né? Jesus, eu tenho que parar com essa mania. Biblicamente, não, é aqui em cima ainda. Muitos jovens ainda estão caindo neste conto. Biblicamente, a relação conjugal só é homologada pelo casamento. Eu achei isso que bonito quando eu li. Hein? A relação sexual só é homologada, né? Homologada pelo casamento. O que é uma homologação? É algo que está patenteado, que vai ter uma patente, que vai dizer está confirmado, é desse jeito, está liberado, está tudo nos conformes. Só pode ser depois do casamento. Parabéns, pastor Valdir. O amor não se porta com indecência, ou seja, fazer sexo antes do casamento é indecente. Então, se esse cidadão está pedindo prova de amor, ele é um indecente. Quer que você, minha irmã, seja indecente também. Apesar que nós estamos falando dos homens, mas tem umas irmãs avoadinhas aí, umas mulheres avoadas, misericórdia, Jesus. E se o homem não ficar com ela, ela defama ele. Ele não quis me pegar, ele é frouxo, ele não é homem não. Eu acho que ele não gosta da fruta. Tem... Você sabe que tem. Então, isso não existe, meu irmão. Tem que casar virgem. Professor, isso é antiquado. Então, rasga a Bíblia. Porque a Bíblia é antiquada. É ela que diz. Se preserve para o dia do casamento. É desse jeito. A ordem de Deus é que as atividades sexuais do homem e da mulher sejam concentrada dentro do casamento. Antes do casamento, fornicação. Fora do casamento, adultério. Dentro do casamento, bênção de Deus. Fora, fornicação. Aliás,
Antes, fornicação. Fora do casamento, adultério. Dentro, bênção de Deus. 1.2. Quando se deve começar o namoro? Boa! Essa aqui é uma pergunta muito boa. Com que idade se deve namorar? Olha aí, não pode ser uma pergunta que eu vou responder agora. Irmãos, você tem que entender assim. Eu tinha um pastor amigo meu, tinha não, né? Tenho, pastor Urandi. Ele dizia que adolescente não podia namorar porque não podia nem pagar um lanche para namorada. Você concorda, professor? Concordo. Eu concordo. Por quê? Se um rapaz ele não tem condições de bancar o básico, uma pipoca, um sorvete, se ele não tem condições de guardar uma reserva, ter um dinheiro para já pensar no noivado, para começar a investir, vamos chegar na parte do noivado, para que ele vai namorar? Para ficar abrasando o seu corpo? Irmãos, eu estou dando aula de um assunto sério. Não adianta, homens e mulheres, na juventude, na adolescência, quando se encostar, meu irmão, sai faísca. Não tem jeito, não é brincadeira, é sério. Um homem e uma mulher saudável, um adolescente e um adolescente saudável, se abraçou, meu irmão, automaticamente os seus hormônios vão entrar em ebulição. Não tem jeito. Não adianta tentar tampar o sol com a peneira. Encostou. Encosta a tua mão. Pega a tua mão, o outro faz assim. O que vai acontecer? Esquentar. É o que acontece. Então, se não pode se conter, então é melhor nem chegar perto. Então, antes de ler com você esse ponto, eu acho que antes dos 15 é muito imaturo. É prematuro. É prematuro um namoro. Mas vamos lá. Para tudo na vida tem o seu tempo determinado. Alguns começam prematuramente, precocemente. Namoro muito cedo, com certeza falta maturidade, responsabilidade e condições para firmar um compromisso mais sério. Interrompe projetos profissionais, sacrifica estudos e a própria adolescência. Verdade, está na fase de estudar, está na fase de se capacitar e está se preocupando com o namoradinho. É problema, é problema. Cuidado com a motivação para o casamento. Muitos querem começar cedo porque não aguentam mais os pais. Já vou falar sobre isso. Porque ouviram uma profecia, porque tem medo de perder uma pessoa só por causa da beleza, o corpo esbelto, escultural. Deus tem o melhor para você no tempo certo. Bora destrinchar esse ponto. Motivações erradas para o namoro. E ele colocou algo aqui muito interessante: sair da casa dos pais. Quer a tão sonhada liberdade, então quer namorar para isso. Isso é uma motivação errada. Não pode. Outra coisa, profecia. Profecia. Profecia para casar. Eita, isso aqui vai dar pano para manga e vai. E eu não tô nem aí porque eu quero respaldo bíblico. Deixa eu lembrar. Uma profecia bíblica para alguém casar com alguém na Bíblia. Eu não lembro. Deixa eu pensar. Rebeca? Não. Sara? Também não. Sara, Rebeca, Leia, Ruth, Noemi, Maria, Esté, Davi, Salomão, Acabe. Não lembro. Você conhece alguma passagem bíblica do qual foi uma profecia para o homem casar com aquela mulher? Se você sabe, conta para mim, vai.
Eu não sei, eu não lembro, não chega na minha mente. Não achei ainda na Bíblia. Me ajuda aí. Ah, professor, profetizou no meu casamento e eu estou casado. Amém. Tu é um caso? Tu quer que eu te apresente quantos? Que foi atrás de profecia para casar e deu ruim. Profecia para casar, meu irmão, não é bíblico. Não, não sei, eu repito. Me mostre na Bíblia. Põe aí que eu vou fazer questão de ler. Dizer, meu Deus, tá na Bíblia mesmo. Uma profecia, irás tu casar. Não tem. Até para Oséias casar com Gomer, não foi profecia, foi ordem. Eu achei que eu ia falar que era profecia, mas não foi. Não teve profecia, foi ordem. Vai tu e pega uma prostituta, filha de prostituição. Então nem Oséias, que é o que chega mais perto de uma profecia, foi ordem de Deus. E outra coisa, diga de detalhe, viu? Deus não disse o nome Gomer. Deus disse uma prostituta. Irmão, não vá atrás de profecia para casar, não, crente. Quer assumir o risco? Depois, não venha dizer, Deus me enganou. Deus vai dizer, eu? Não enganei foi ninguém. Tá com respaldo bíblico dessa profecia? Então não vem com chorumela, meu irmão. Deixa eu ver qual outro motivo. Beleza, é essa juventude quer, né? Esses corpos bonitão, cabelo grande, olhos, músculo, tá, aquela coisa toda. Isso atrai, irmão? Lógico que atrai. Eu não vou estar aqui sendo hipócrita. Lógico que atrai. O que me atraiu na Rose primeiro não foi o seu caráter, não foi a sua vida espiritual. Foi olhar para aquela morena e dizer, uau, que é isso, hein? Meu Deus. Jesus. Depois foi que eu fui ver a beleza exterior, o convívio. Então dizer que beleza não chama atenção é hipocrisia. Tem uns homens bonitão que você diz, meu Deus, porque ele é tão bonito e eu não sou tão bonito quanto ele. Que homem bonitão. Ô, irmãos, e as mulheres também dizer que existe mulher bonita. Lógico que tem mulher bonita, meu irmão. Então, só dizer para os adolescentes, meu filho, isso é pouco. Por que é pouco, professor? Porque escuta o que eu vou dizer e pode ser que incomode. Existem pessoas mais bonitas do que você. Existem homens mais bonitos do que você. Então, se você está com alguém, aliás, se alguém está com você porque você é bonita, saiba que ele vai encontrar alguém que é mais bonito que você. Se você acha bonitão que ela está com você porque você é o lindão, saiba que tem homem mais bonito que você. Por isso que essa motivação não pode ser uma motivação verdadeira. Porque se ela encontrar alguém mais bonito, te abandona. Motivação errada. A motivação certa é: estou namorando para conhecer, para poder projetar o meu futuro em um futuro noivado. Bora para 1.3. Namoro escondido e prolongado. Dois problemas. Dois problemas. Namoro escondido e prolongado. Mesmo sem nem precisar ler, se você namora escondido, você está dizendo que você não respeita o seu pai. Por que você está namorando escondido? Meu pai não aprova. Se então seu pai não aprova, esse cara não serve para você. Eu namoro escondido porque minha mãe não aceita essa mulher. Então, essa mulher não serve para você. Porque se você precisa namorar escondido, é porque você está desonrando os seus pais. Namoro escondido é desonra a pai e a mãe. Qual é o problema de mostrar? É porque a mãe vê coisas. Vê não, irmãos. Honra pai e mãe. E namorar escondido é desonrar pai e mãe. Bora pro texto. Ainda faltou, né? Eu me engasguei porque eu lembrei da palavra de namoro prolongado. Vou chegar nele. Vamos falar do namoro escondido primeiro. Namoro prolongado. O namoro deve ser declarado e compromissado perante
as famílias. O cristão não deve ter nada a esconder, deve ser transparente. A verdade a verdade e a sinceridade são atitudes de cristão sério. Devem respeitar o princípio da autoridade, falando com os pais, pois o conhecimento dos pais é de suma importância. Quando se começa um namoro sem respaldo dos pais, é procura de maldição para a sua própria vida. Olha, o pastor Valdir foi forte, hein? Vocês acham que eu falo forte? Olha esse texto. Se namorar escondido é como se estivesse trazendo maldição para a sua vida. Que é isso, hein, pastor Valdir? É isso mesmo. Meu Deus. Bora para a segunda parte. Não é aconselhável um namoro prolongado demais. Deve prevalecer o bom senso. Não pode ser curto demais quando não dá tempo suficiente de conhecimento e casar enganado. Deve haver equilíbrio para toda a vida. Namoro muito demorado pode dar lugar à liberdade excessiva. É isso mesmo? Excessiva. Pois é. Professor, quanto tempo um namoro? Tem um padrão? Não tem um padrão. Mas, pela experiência de ministrar, namoro 1 ano, noivado mais 1 ano, casou, irmão. Tá bom demais. Se em 2 anos você não conhecer a pessoa que você está com ela, não precisa se prolongar mais para isso. 1 ano fechado, se fecha um ciclo. 365 dias, esse ano, 66. Se fecha. Namoramos? Namoramos. Agora, bora planejar para casar? Bora. Professor, o casamento, o noivado em 1 ano, não é pouco tempo? Não, porque se você começar a planejar que vai casar já no namoro, então você vai ter 2 anos já projetando a sua vida conjugal. Pode esticar um pouquinho mais aí o noivado para 2 anos? Pode, porque em 1 ano você já começa a mostrar para ela, para ele, que quer investir no casamento. Quando entra no noivado, fala para todo mundo, agora essas lanchonetes, esses retiros, esses lanches, né? Vai diminuir porque precisamos investir no nosso casamento. Temos 2 anos com contagem regressiva. Tá. E quer um conselho? Não é regra, é um conselho. Quando for noivar, diga, ó, estamos noivando hoje. Já diz, a gente vai casar tal dia. Já estabelece data. Porque quando você estabelecer data, você vai manter o padrão. É isso aqui. Falta 24 meses, falta 23 meses. Estou colocando com 2 anos, né? Falta 22 meses. E o que você tem? Aí você vai motivar para quando entrar no casamento, entrar tudo tranquilo, tudo estável, tá bom? Não prolongue muito. Um namoro de mais de 2 anos não é saudável. Aí, e fora que tem muita gente, aí padece, sofre. Ah, professor, meu namoro demorou mais e é uma bênção. Então, eu te falo, tu tá falando de tua exceção, eu falo da regra, que dá ruim. Certo? Vamos para o ponto número 2, vamos falar de noivado agora? Já que falamos 2 anos de noivado, já vamos entrar no noivado. Ponto 2, noivado cristão. Noivado é um período intermediário entre o namoro e o casamento e deve ser usado para planejar a vida a dois. Os noivos vêm confirmar que o namoro deu certo e que se pode avançar para um compromisso mais sério no futuro próximo. Eu sei que ele vai falar para lá, mas eu vou falar bem aqui. Falei igual o pastor Osiel, né? Bem. Não é porque você noivou que você adquiriu o direito da noite de núpcia. Tá bonitão? Tá garotona? O namoro pro noivado só te dá credencial para você dizer para todo mundo que agora você está investindo firmemente para o casamento e não para ter intimidade conjugal. Fica aí, nota de rodapé. Nesta fase, normalmente é declarado publicamente para as famílias e a igreja o interesse de se casarem.
colocando-se então em seus dedos um anel como sinal de que estão comprometidos um com o outro e começar os preparativos para o matrimônio. Estou dizendo, nós comunga do mesmo pensamento. Então, quando você disser assim, ó, deixa eu ver se sai. Misericórdia, Jesus. Sai mais não. Saiu. Aí quando você colocar aqui, ixi, aqui que não entra, aqui não entra mesmo. Colocou aqui, aí você tá dizendo, ó, tá aqui? Tá. Então me diz qual dia que tu quer casar comigo. Tu só vai colocar o dedo na minha aliança aqui, aliás, só vai colocar a aliança no meu dedo quando tu disser pra mim quando é que tu quer casar. Sem data, nada feito. É desse jeito. Mas o padrão divino continua prevalecendo como foi no namoro, uma vida casta e santa na presença de Deus. Eu falei que ele ia falar, mas eu me adiantei, né? Porque noivou que tem direito à noite de núpcia. A noite de núpcia é para quem casou. Bora. 2.1. O noivado é a fase do planejamento. Então sai da parte do conhecimento para a parte do planejamento. Apesar que você já pode fazer isso lá no namoro, tá bom? Planejar é manter hoje o amanhã. Gostei disso. Planejar é manter hoje o amanhã. Enxergar o mais longe e se preparar para o futuro. Começar a agir e tomar decisões sábias. Algumas perguntas deverão ser respondidas pelos noivos, o casal. Falar em casal, você sabia que eu e a Rose não tem, a gente tem vontade de fazer pelos noivos aqui, para não me perder, fazer o curso de noivo, para a gente poder aplicar o curso para noivos. Chama ON. Ô, gente, da próxima revista, se eu lembrar, próxima aula, eu vou trazer a revista do Casados para Sempre para você ver. Tem um formulário lá que tem curso para noivos. É isso mesmo, curso para noivos. E eu e a Rose, a gente já tivemos 2 oportunidades de fazer, mas online não. Online a Rose não aparece. A Rose gosta do presencial. Mas a gente queria fazer o treinamento para poder ensinar a noivos. Então, noivos, se você não sabia, tem um curso da mesma faculdade do Casados para Sempre, tem o curso para noivos. Chama ON. Muito bom. Todo mundo que fez, que eu conheço, fala que é uma bênção. Eu, infelizmente, eu não tenho esse curso para poder aplicar, né? Mas fica a dica para você aí, ó. Faz esse curso para aprimorar um pouquinho mais, saber se é isso mesmo, porque os noivos têm que responder a algumas perguntas, como, por exemplo, vamos morar onde? É uma pergunta. A residência será própria ou alugada? Outra pergunta. Onde vamos congregar e servir a Deus? Boa pergunta. Principalmente esses namorados que namoram, que são noivo, uma numa igreja e outro na outra igreja. Aí vai congregar onde? Ah, professor, tem que congregar na igreja dele. Não, não é isso. Não, para, irmão. Isso não é regra, não. Tem que congregar onde os dois se sintam bem. Se é a igreja séria a dos dois, então não tem de dizer é na igreja do A, da igreja A. Não, 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 não. Tem que ser na igreja que tem que ser combinado entre os dois. Por isso que tem que conversar a respeito disso aqui. Tá bom? Quantos filhos vamos ter? Boa pergunta. Quantos filhos vamos ter? Queríamos 2, só tivemos 1, mas estávamos de pleno acordo, porque filho é caro. E nós queríamos dar o melhor que nós podíamos para o Rosil. E temos, dentro, como a gente fala, dentro das nossas finanças, demos para ele o melhor. Mas foi combinado, tá bom? Vamos lá. Qual nossa renda familiar? Pensar, vai trabalhar os dois ou vai trabalhar só um? É uma pergunta que tem que ser respondida. Porque às vezes a mulher não quer trabalhar, ela se esquece, ela quer ser uma dona de casa, e qual é o problema nisso? Nenhum. E o marido quer bancar a mulher e é um marido que dá assistência, qual é o problema? Também nenhum. Mas isso tem que ser combinado antes do casamento. Vamos realizar a festa de casamento? Boa! Tem gente que só quer fazer o casamento, fez a cerimônia, pronto, tá bom. Outro quer fazer a festança, descida de helicóptero. Qual o problema?
Nenhum. Está planejando? Case na praia, no campo, na chácara, na igreja, na rua da sua casa. Fecha a rua e casa, irmão. Pede autorização à prefeitura e casa na rua. Nasci, joguei bola aqui, me criei aqui, nós namorou nessa rua, queremos casar aqui. Pede autorização à prefeitura, fecha a rua e casa na rua. Qual o problema? Nenhum. É só para você entender. Mas tem que ser o quê? Planejado. Tem que estar de comum acordo. Ok? É isso aí. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Quantos convidados e quantas testemunhas? Boa. Senta para planejar tudo isso, irmão. Antes de, no namoro, você já planeja isso. No dia que tu colocar a aliança no dedo, tu já sabe quantos convidados vai ter, quantas testemunhas vai ter. Você já vai saber de tudo, tá bom? Vamos viajar de lua de mel? É, não tem que conversar, né, irmão? Não é uma pergunta que tem que ser feita, não. Vai viajar, irmão. Nem que seja para a cidade vizinha. Vai viajar, vai. Não. Aí, pastor Valdir, não, pastor Valdir, isso não pergunta não, isso vai. Vai viajar, vai. Vai viajar. Vai. Isso aqui já devia estar nas entrelinhas. Casou, viajou. Olha, até rimou. Casou, viajou. Casou, viajou. É, tem que ter. Agora a pergunta boa. Aí eu concordo. Para onde? Para onde? Para onde é importante, né? Tem que ser bom, agradável para os dois, porque tem gente que gosta de praia, outro prefere campo, outro prefere cidade, outro prefere não sei o quê. Então, aí sim, onde tem que ser planejado. Que tipo de padrão de móveis teremos em nossa casa? É verdade. Vai ser móvel planejado ou móvel comprada no carnê em 48 parcelas? Tem que saber para encaixar dentro do orçamento. Quais as prioridades na compra dos móveis e eletrodomésticos? Isso. Apartamento ou casa? Chácara ou pousada? Sei lá. Onde é que você vai morar? Tem que planejar. E os eletrodomésticos? Você vai comprar uma geladeira de uma porta só ou de duas portas? Que o refrigerador é embaixo ou em cima? Um fogão com 4, 6, 8, 6 bocas, não sei quantas bocas, 5 que agora tem, vamos lá. 4, 5 ou 6 bocas. Aquele que é de bancada ou aquele tradicional? Então, tudo isso. Liquidificador, então, tudo você tem que pensar. Para quando comprar, saber assim, isso tá aí, mas eu não queria. Aí já vai ter discorda. Já começou discordando, você acha que é brincadeira? Essa geladeira não é a que eu queria, não. Essa porcaria. Olha aí. Aí a pessoa que comprou, porque queria, já se sente ofendida, porque não teve o planejamento. Eita Jesus. Tá boa essa aula, hein? Já se inscreveu aí? Se inscreve, porque esse trimestre vai ser top. 2.2. A compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o casamento. Eita, aqui é verdade. Eu tenho a minha bagagem, a Rose tem a bagagem dela e se tornou a nossa bagagem. Cada um vai levar um pouquinho de sua bagagem para o casamento. Mas, professor, não tem como ir vazio para o casamento? Não tem, queridão. Não, professor, não dá. Por quê? Eu casei com 20 anos. Do meu nascimento até os 20 anos, eu criei uma bagagem. Eu criei uma personalidade, um jeito de falar, um jeito de comer, um jeito de dormir, um jeito de ir, um jeito de abraçar, um jeito de estar com a minha mãe, com meu pai, um jeito de estar com meus amigos. A Rose casou com 25. Então, a Rose é mais velha do que eu, 25 anos, 5. E top, show de bola. Não mudou nada. Então a gente tem 5 anos de diferença. Ela é mais velha do que eu. Então, do nascimento da Rose aos 25 anos, ela levou uma bagagem. A vida dela, com o pai dela, com a mãe dela, com o irmão dela, com a rua na rua que ela nasceu, a igreja que ela congregou. Então não tem como ir para um casamento de bagagem vazia. Agora, quando se chega lá, aí sim a gente vai dizer, olha, isso aqui que você fazia com sua mãe, quando você era solteiro, aí não dá para trazer para o casamento. Olha, isso aqui que você fazia com seu pai, não dá para trazer para o casamento.
Isso aí vai ter que ficar só na sua bagagem, porque a partir de agora a gente vai criar nossa bagagem com a nossa história. Então eu tenho mais tempo casado do que solteiro. Então eu posso dizer com propriedade que é melhor ser casado do que ser solteiro. Porque eu casei com 20, tenho 25 de casado, então eu posso dizer que é melhor ser casado do que solteiro. Mas a bagagem vai. E não adianta enfeitar, dizer que não, que vai levar bagagem sim. Bora lá. Algumas bagagens só serão conhecidas depois do casamento. Muitas jamais serão resolvidas ou sanadas, mas todos poderão ser amenizadas com compreensão e ajuda mútua. Normalmente, bagagem de traumas, de complexos pessoais, de frustrações, de sequelas de sofrimento, discriminação, preconceito, normalmente da falta de infância, molestamentos, assédios, abusos sexuais, abandonos, pais separados, normalmente órfãos ou que nunca chegou a conhecer os pais, normalmente traumas por ter sido adotado quando criança por outra família, normalmente de privações e necessidades básicas mal atendidas, normalmente uma doença crônica ou hereditária, por exemplo, diabetes. Os noivos precisam estar dispostos a ajudar um ao outro e às vezes levar por toda a vida. Irmãos, você ouviu quanta coisa séria? Quanta coisa séria. Por isso que no namoro você tem que ver tudo isso. Para quando chegar no noivado, você saber que o que precisa ser tratado, o que precisa ser revisto, e saber que às vezes não é que ele é mais fechado, é um trauma que ele trouxe. Ah, professor, mas ele não pode mudar? Vai mudar com a sua ajuda. Ah, ela é muito antissocial. Então, mas quando você namorou, você não viu? Você não se apaixonou por esta pessoa que não gosta de conversar, não gosta de estar aglutinando os aglutinados aí? Ela é uma pessoa dispersiva? Então, garoto, por que você não prestou atenção nisso aí? Que toda festa que vocês iam, ela queria ficar no cantinho. Agora, depois que casou, você quer que ela seja aglutinada? Vai devagar. Não estraga o teu casamento. Lembra da frase que eu falei lá no começo? O divórcio começa no namoro. Se tivesse visto, eu saberia. Então, presta muita atenção, porque bagagens vão levar sim. Não tem como entrar em um casamento de bagagem vazia. É como se dissesse assim, ó, a minha vida que eu vivi, esquece, eu não lembro de mais nada. Não, irmão, para com isso. Isso não existe. Mas você pode melhorar essa bagagem. Pode deixá-la mais leve, carregando ela com o seu cônjuge. 2.3. A consciência de que está começando uma nova família. Isso é. Não lembre, aliás, não esqueça, não lembre, ó. Não esqueça. A tua família é a tua família. Agora, aliás, a família dos teus pais é a família dos teus pais. Agora, a tua família é a tua família. Bora lá. A Bíblia diz: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Mateus 19, 5. O destino dessa nova família está na responsabilidade e comando do casal. Não se aceita intromissão, interferência e palpite de ninguém. Conselhos dos pais são bem-vindos, desde que não coloque um contra o outro ou afete o relacionamento dos dois. Constituir uma nova família dá a entender que é viver financeiramente às próprias custas e uma compreensão de que é deixar geograficamente estar morando em outra residência,
Quando você vive às custas dos pais ou sogros, abre-se brecha para que eles interfiram no seu casamento. Aprenda a conviver com os parentes harmoniosamente sem prejudicar o seu casamento. Aqui nós falamos na aula 1 que se você não tem condições de obter uma casa nem de aluguel, então logo você não pode nem namorar. E quanto mais noivar, porque você vai noivar para casar, para viver dentro da casa dos seus pais, da casa dos seus sogros, com as coisas dele, é dele, não é seu. Então, não faz isso. Professor, eu perdi a aula 1. Não tem problema, tá gravada aí. Você vai assistir, você vai dizer, meu Deus, que top, que show, como essa aula completa, como a aula 1 vai completar a aula 2. É isso mesmo, esse ponto aqui, ó, vai dizer cortar o cordão umbilical. Viver na dependência do pai e do sogro é dar legalidade para eles se intrometerem na sua vida. E muitas vezes você não tem nem coragem de dizer, sogro, não se mete não, com medo que o sogro diz, a casa é minha. Eita, Jesus, meu Deus. Será que você já ouviu isso? Não deixa no comentário não, vai. Não comenta não, não comenta não. Eu acho que é a primeira vez que um YouTube pede para não comentar. Não comenta não. Deixa isso quieto. Mas não é porque deixar quieto porque não acontece, é para não expor o seu casamento, entendeu? É para não expor o seu casamento que eu estou falando isso. Mas eu falo tudo. Mas você não pode expor o seu casamento dizendo, eu morei na casa do meu sogro, ele me botou para fora porque eu falei para ele não se intrometer. É só para não expor o seu casamento. Bora pro casamento? Bora. 3.3. Casamento cristão. Hebreus capítulo 13, 4 diz que o matrimônio deve ser digno de honra e o leito deve ser sem mácula, pois Deus julgará aos devassos e adúlteros. Em todos os casamentos tem opiniões contrárias, pontos de vista diferentes, discórdias em alguns assuntos e atitudes, às vezes isso gera conflito. Verdade? Aqui em casa? Com certeza, porque nós somos seres humanos pensantes que temos condições, graças a Deus, de expressar as nossas opiniões. Glória a Deus por isso. Podem estar relacionados à administração financeira, às práticas sexuais, ao lazer, às férias, à educação dos filhos e outros assuntos inerentes ao casamento, mas as diferenças podem ser vistas como desafios e aprendizado para os cônjuges. Isso vai depender de como encara e resolve os assuntos. Infelizmente, a gente tem aconselhado algumas pessoas e a gente vê que tem pessoas que não quer falar em tal assunto achando que ele se resolverá só. E se você não disser para o seu cônjuge, eu não concordo com a maneira que você educa o nosso filho, ele vai achar que tá bom. Ele vai achar que é isso. Mas quando é que você deve educar o seu filho? Antes dele nascer. Não é depois que ele nasce. Ah, eu não concordo que você gaste o dinheiro dessa maneira. Mas no namoro, no noivado, foi planejado? Por isso que nós temos conhecimento e planejamento. Para agora ter a execução. Então, discórdia vai ter, viu? Vai ter, mas vai depender como você encara essa discórdia e chama para resolver este problema. Dá para resolver tudo? Com certeza. Seja ele aqui administrativo, financeiro, sexual, lazer, educação, férias, tudo isso dá para sentar e resolver. Por isso, tenha um marido do sofá para resolver, da mesa, comunhão, do quarto, intimidade.
Do sofá, conversa. Da mesa, comunhão. Da cama, intimidade. Pegou aí? Segura isso aí. Bora continuar aqui no 3.1. Um casal cristão não deve andar pela própria cabeça, nem pela cabeça dos outros. Aqui é verdade, irmãos. Eu tenho dito em algumas vezes, centenas delas já, não vou exagerar, mas centenas, que crente não tem opinião. Crente tem o que a Bíblia diz. Se nós vivêssemos mais pelo que a Bíblia diz, em vez de viver menos pelo que a gente diz, seríamos muito melhor. Viveríamos mais muito bem, muito, 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 muito. Se nós parássemos de dizer que vamos dar a minha opinião. A gente não tem opinião, a gente tem o que diz a Bíblia. Lembra quando disse Paulo? Digo eu e não Cristo. É o meu convívio, não é regra, mas eu posso aconselhar você assim. Com relação ao casamento, quando eu digo para você, se fosse você fazia dessa maneira, não é porque a Bíblia, eu estou fora da Bíblia, é por justamente ler a Bíblia, estudar ela, meditar nela que eu posso dizer para você. Siga aí essa orientação. A orientação pode vir. Aceitar vai depender de mim e de você. Bora lá? Mas ir pela cabeça dos outros dá ruim. Como dá ruim. Não ande pela sua própria cabeça. Use o manual do casamento. Quem é o manual, gente? A Bíblia Sagrada. Ela tem instrução e resposta para todas as situações. Nem sempre o que é lícito me convém. Isso é muito importante. Não é porque é lícito, não é porque eu posso comprar que me convém. Não é porque as pessoas fazem e não é crime que me convém. Nem tudo que é lícito convém ao cônjuge. Está registrado em 1 Coríntios 6,12. Nem sempre o que é lícito me edifica. Pois é, não é porque todo mundo faz que vai me edificar. 1 Coríntios 10, 23. Nem sempre o que eu posso fazer é o melhor para o meu casamento. Olha aí. Nem sempre o que eu posso fazer é o melhor para o meu casamento. Eu estou fazendo o meu melhor. Será que está mesmo? E será que esse seu melhor é bom para o casamento? Ou só é bom, ou só é melhor para você? Pode ser melhor para você, mas será que é bom para o seu casamento? Pensa nisso, senão isso é egoísmo. E a Bíblia não compactua com egoísmo, principalmente dentro de um relacionamento conjugal. Não ande pela cabeça dos outros. Eles não conhecem a realidade do seu casamento. Muitos querem ser salvador da pátria, dando conselhos, mas não sabe nem para eles. Eita, aí é forte, hein? São pouquíssimas as pessoas preparadas para dar conselho conjugal. Isso é verdade. Mas graças a Deus que esse trimestre você tem a oportunidade de aprender. Mas como eu disse, não fique só aqui, só na lição. Procure livros, procure cursos, aperfeiçoamento para poder aconselhar. Leia a Bíblia relacionada a passagens que diz sobre casamentos, casamentos que deram ruins, casamentos que deram bom, né? Aqui, não é aqui. Aqui vai falar de 3 casamentos, mas eu lembrei, na nossa revista vai falar de pessoas que salvaram o seu casamento. Aqui tem, como é que ele fala aqui? Deixa eu abrir aqui o livro. Tem aqui o índice, né? Como é que ele fala aqui lembrei. É o casamento de 2 histórias de amor. Raquel, Isaac e Rebeca, Boaz e Ruth. Ele vai falar sobre esses dois relacionamentos, né? E você vê que Boaz e Ruth veio de um conselho de Noemi, né? Aí você vê Isaac e Rebeca veio de uma orientação do pai. Busque alguém da minha parentela. Então veja que foi ações externas
de pessoas que podiam e tinham autoridade para dizer. Então, nem essa história de dizer, isso não é bíblico, irmão. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Isso é satânico, isso é diabólico, porque a Bíblia é um livro de conselho. E ela está aí para você consultá-la de graça. Se você não tem dinheiro para comprar uma Bíblia, dá um Google Bíblia Online e a Bíblia abre ela para você. Tome conselho com quem realmente tem autoridade no assunto. Procure. Não precisa ser na internet. Procure seu pastor. Seu pastor tem uma referência de casamento? Procure-o. Sempre vai ter alguém com princípios bíblicos que pode te aconselhar. Pode procurar. 3.2. Os cônjuges precisam saber que eles representam um tesouro um para o outro. Olha aí, meu tesouro, meu tesourinho, meu tesouro. Aí, é isso aí mesmo. É um tesouro, um para com o outro. Você tem valor para o seu cônjuge. Se não tem, reveja os seus conceitos. Quando não cuida bem do seu tesouro, poderá ter surpresa ao longo do casamento, pois se alguém não cuida bem do seu tesouro, aparecerá outro para cuidar. Que é isso, professor Valdir? Que é isso, professor Valdir? Você está dizendo que quem não dá assistência abre concorrência, pastor Valdir? Que é isso? Como é que pode um negócio desse, pastor Valdir? Eu vou repetir. Quando não cuida bem do seu tesouro, poderá ter surpresa ao longo do casamento. Pois se alguém não cuida bem do seu tesouro, aparecerá outro para cuidar. Cuida bem do teu tesouro, varão. Cuida bem do teu tesouro, varoa. Porque tesouro é lugar que o povo olha, que o povo cobiça, que o povo deseja. Cuida do teu tesouro. Se alguém não cuida bem do seu tesouro, está desprezando o presente de Deus e o que ele instituiu, o casamento. Deus te deu para tu cuidar. Lembra da aula passada falando sobre a videira e a oliveira? Pois é, agora acrescentou mais alguma coisa, um tesouro. Videira, oliveira e tesouro. Eita glória! Meu colar de rubis. Eita agora, esmeraldas, meu tesouro. É a minha Rose. Valorize. Olha o que ele diz aqui, ó. Não podemos deixar exposto o nosso tesouro. O ladrão gosta de roubar tesouros e tem muitos gaviões soltos. Que é isso, pastor Valdir? Pastor Valdir tá saidinho nesse negócio, gente. Olha o que o pastor Valdir colocou aqui. Que é isso, pastor Valdir? Eu vou ler para você, eu marquei. Não podemos deixar exposto o nosso tesouro. O ladrão gosta de roubar tesouros e tem muitos gaviões soltos. Cuidado, irmã, com essas... Eita, gavião, fêmea. Se eu dizer gavioa, gavião, tem umas gavioas por aí, irmã, com as unhas artificial, querendo agarrar tua... Vigia, crente. Toma conta do teu tesouro, porque tem uns gavião aí quebrando asa. Misericórdia, pastor Valdir. Quem ama o seu tesouro não negligencia, não é relaxado, não trata de qualquer maneira. Mentira. Aí, cuida não para você ver, para tu ver que tu não vai abrir segundo o pastor Valdir. Quem não cuida vai aparecer quem cuide. Tem muito gavião voando, tem ladrão querendo minar, boa, roubar. Não cuida do teu tesouro não, para você ver. Não valoriza o que você tem. Você vai perder o tesouro que Deus deu na tua mão. Antes cuida, protege e guarda com todo cuidado e carinho. Irmão,
Rapaz, que lição, hein? Meu Deus, que lição top, top, top. Se for assim o trimestre todo, irmão, tô eu aqui maravilhado. Vamos para o 3.3 e se inscreve. Não esquece, é 3 meses nessa temática. O casal cristão precisa dar bom exemplo de união conjugal. Aí é. Ninguém tem nada a ver com minha vida, não. Na verdade, nós não temos nada a ver com sua vida, mas com o seu casamento, que você é crente, faz parte do reino, nós temos tudo a ver. O teu casamento tem que ser padrão de referência para mim. O meu casamento e da Rose tem que ser padrão de referência para você. Temos que ser exemplo, não somente exemplo individual. Temos que ser exemplo conjugal. Temos que ser exemplo. O nosso verdadeiro testemunho sai de dentro de nossa casa. Use o seu casamento para ser exemplo de união consolidada para a sociedade, para os seus filhos e os seus netos. A sociedade está precisando ver em nós, cristãos, famílias estruturadas e lares sólidos. Aqui tem que pausar. Como que nós vamos dizer para o mundo que divorciar por qualquer motivo é normal? Se nós, que deveríamos dar o exemplo, estamos fazendo essa prática. Se nós, que deveríamos mostrar que temos que cuidar dos nossos filhos, dando para ele o melhor que o nosso dinheiro pode comprar, a gente dá um mau exemplo. Se a gente deveria mostrar para a sociedade que o nosso casamento é um casamento de respeito, onde ninguém xinga ninguém, onde ninguém maltrata ninguém, como que o mundo vai querer esse Jesus que está no meu casamento se o meu casamento não tem Jesus? Como que nós vamos estabelecer o padrão bíblico se nós não cumprimos o padrão bíblico para a sociedade? O teu casamento tem que impactar a sociedade e dizer, ali é crente. Olha o casamento dele. Olha como ele trata a esposa. Olha como essa esposa cuida desse marido. Por quê? Temor de Deus. Honra a Deus. Eita, com o seu casamento. De maus exemplos, a sociedade está cheia. Como os vizinhos nos veem, como a igreja nos vê, como os parentes nos veem, como os amigos nos veem, como os filhos e netos nos veem. Pense no que você poderá deixar de bom para a sua posteridade. Pense no legado que ficará. O bem maior que podemos deixar para a nossa descendência não é a escolaridade, diploma, não é a herança, patrimonial, bens, mas uma vida digna, honrada e exemplar, desde o namoro, do noivado e do casamento. Então temos que deixar legado para os nossos netos, como eu já falei. Eu já estou à espera, né? Querendo, não que a Esté esteja grávida. Desejo que eu já quero netos, porque eu já criei o filho, já tem 23. Então já estou esperando, à espera de netos. Mas que legado deixo eu para eles que virão? Que legado você está deixando para essa sociedade, para os seus netos? Pensa nisso. Conclusão nos diz assim: como povo de Deus, temos a responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus. Até o seu casamento tem que ser para a glória de Deus. Inclusive o namoro, o noivado e o casamento. Para tanto, é importante termos a consciência de que dependemos da ajuda do Espírito Santo,
da luz da palavra de Deus e de cultivarmos uma vida de oração e vigilância também em relação a estes aspectos. Vigilância constante. Não vamos nos cansar de vigiar o nosso casamento, o nosso relacionamento, a nossa família. Ela precisa estar estruturada desde um bom namoro, um bom noivado para um excelente casamento. Que Deus abençoe você, que a sua aula seja excepcional na sua igreja. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você no nosso Café com Deus Pai. Que Deus abençoe em um namoro, um noivado e um casamento extraordinário em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você no seu namoro, no seu noivado e no seu casamento. Até a próxima.